Se a Damaris chegar, aí eu interrompo aqui. O assunto hoje é sobre os animais domésticos ou domesticáveis. No caso, eu tenho um gato e eu tenho um cachorro pelas circunstâncias, porque surgiram aqui para mim. Eu não iria abandonar os bichinhos. O João, que é o cachorro, estava na porta da vizinha, mas ela já tinha cachorro. Eu tenho uma outra vizinha aqui que tem 8 cachorros. Então a gente ficou com o cachorro e depois apareceu o gatinho pra gente cuidar. Então eu percebo que muitas pessoas ficam ofendidas em relação às crianças, quando tem criança, quando nasce filho, porque a sensação que elas têm é que a gente está subestimando o neném em relação aos animais, e não é nada disso que acontece, não. Porque se não fosse, por exemplo, o ser humano intrometer na vida dos animais, eles não sairiam do habitat deles natural para estar com a gente. Entendeu? O gato, por exemplo, ele vive assim, ele não tem residência fixa, ele fica de um lado para o outro, ele vai subir nos muros, vai pular de uma casa para outra, obviamente ele vai encontrar comida e vai se alimentar assim. É assim que o gato vive, né? Desse jeito. E viveria bem. O problema é que vive mal porque a gente acostuma eles de um jeito e se cair numa situação dessa, é difícil para eles. Questão de mudança de hábito. Isso é uma coisa muito difícil, complicada para lidar. No caso dos artistas que têm filhos, que têm criança, né, expõem seus filhos, os artistas, os cantores, eles não vivem uma vida normal como a nossa. E nem deveria, porque senão a nossa vida seria muito monótona, né? Se não fossem eles. Então, o que eu quero dizer é que eu vou citar um exemplo aqui. A Sabrina Sato, por exemplo, que teve a Zoe, a filha dela, que se chama Zoe. Ela está sempre bem vestida para estar postando, que é o trabalho da Sabrina. Não é verdade? É o trabalho da Sabrina, então ela precisa de estar bem vestida, bem composta, bem arrumada. Mas é a vida de artista, é a vida de modelo. Tem que estar sempre preparado para uma revista, para uma chamada de uma entrevista. Então a pessoa não vive uma vida normal, certo? Vida normal que eu quero dizer, gente, é o seguinte, é lavar a fralda de neném ou trocar a fralda de cocô, o banho, fazer a papinha, dar a papinha, entendeu? E outras coisas mais, entendeu? Então, geralmente, essas pessoas têm pessoas para fazer esse tipo de serviço, mas não é uma vida comum, porque uma mãe, mesmo, ela que cuida da sua cria, ela que vai cuidar da prole. Entende? E os animais, nós não podemos abandonar os animais, já que o ser humano sai do seu lugar para ir lá nas matas, para ir lá nos locais onde vivem os bichos para perturbar eles. Então, se eles veem a gente tem que cuidar. No caso, por exemplo, do cachorro e gato que eram filhotes, né? Filhote você alimenta como um bebê mesmo. Tem horário para alimentação, para o leitinho, com a raçãozinha no caso do gato. Carninha, se tiver a carninha, ou um sachêzinho desses industrializados.
entendeu? E a vida dos animais é assim, gente. Mas quem tem geralmente bichos assim, geralmente já criou os filhos, ou às vezes tem criança, mas tem receio de ter os animais, tá? Porque muitas coisas que a gente vê, muitos vídeos que a gente vê, eles não são assim reais não, tá? De bebês com cachorro, por exemplo, não são muito reais não, e também não é uma coisa muito comum não de se ver, tá? Não são vídeos verdadeiros. Então as pessoas que têm aí criança, que tem neném, tem que prestar muita atenção nisso aí. Não se deixar levar pelo sentimento de mágoa por conta das pessoas que têm animais em suas casas. Porque não tem como fazer troca, porque o animal é o animal e o ser humano é o ser humano, entende? Mas ali na convivência as coisas acabam se misturando um pouco, mas isso aí é uma coisa natural.